A Bíblia, um pilar da civilização ocidental, contém histórias que ressoam há milênios. No entanto, estas narrativas não surgiram do nada. Nasceram no antigo Médio Oriente, uma região repleta de culturas e crenças diversas. Entre elas, a Mesopotâmia, a terra entre rios, desempenhou um papel particularmente influente. Examinar os paralelos entre os mitos mesopotâmicos e as narrativas bíblicas, especialmente as encontradas no Gênesis, revela uma interação fascinante de ideias e tradições. A Mesopotâmia, lar de civilizações como os Sumérios, Acádios e Babilônios, floresceu séculos antes da escrita da Bíblia. Estas culturas possuíam ricas tradições orais, mais tarde inscritas em tabletes de argila, que lidavam com questões fundamentais sobre a humanidade e o cosmos. A narrativa da criação no Gênesis, com o seu relato majestoso de Deus a criar o mundo pela palavra, é um alicerce da fé judaica e cristã. No entanto, esta história encontra paralelos intrigantes em textos mesopotâmicos muito mais antigos, nomeadamente o Enuma Elish. Esta epopeia babilônica da criação conta a história de Marduk, a divindade patrona da Babilônia, que vence a deusa primordial do mar, Tiamat, moldando os céus e a terra a partir do seu corpo dividido. Ambas as narrativas partilham um fio condutor comum, uma divindade poderosa a impor ordem sobre um caos primordial para criar um mundo habitável para a humanidade. Ambos os relatos descrevem a criação dos humanos a partir de materiais terrestres, argila na versão mesopotâmica e o pó da terra no Gênesis. Estes paralelos apontam para um conjunto partilhado de ideias culturais e religiosas que circularam pelo antigo Médio Oriente, moldando a visão do mundo dos autores bíblicos. Poucas histórias bíblicas são tão conhecidas como o relato da Arca de Noé e do Grande Dilúvio. Esta história de julgamento divino e resiliência humana encontra uma contrapartida impressionante na epopeia de Gilgamesh, uma epopeia mesopotâmica que antecede a Bíblia em séculos. Nesta epopeia, o herói Gilgamesh encontra Utnapishtim, um sobrevivente de um grande dilúvio enviado pelos deuses. Utnapishtim, instruído pelo deus Ea, constrói uma arca maciça para se preservar a si mesmo, a sua família e a uma seleção de animais do dilúvio. Os paralelos entre as duas narrativas são inegáveis. Uma inundação catastrófica, um indivíduo escolhido avisado do desastre iminente, a construção de uma arca e o eventual recuo das águas. Ambos os relatos retratam o dilúvio como uma consequência do desagrado divino com a maldade da humanidade. Estas semelhanças impressionantes sugerem que a narrativa bíblica do dilúvio foi provavelmente influenciada por uma tradição mesopotâmica mais antiga, eventualmente incorporada nas escrituras hebraicas e remodelada para se ajustar à sua visão teológica do mundo. O Jardim do Éden, um paraíso de abundância e inocência, ocupa um lugar central no imaginário bíblico. Este cenário idílico encontra ecos intrigantes na literatura e arte mesopotâmicas. Textos mesopotâmicos antigos descrevem jardins luxuriantes e bosques sagrados, frequentemente associados a templos e às moradas dos deuses. Um paralelo particularmente impressionante com o Éden pode ser encontrado na epopeia de Gilgamesh. A epopeia descreve um jardim mágico pertencente à deusa Ishtar, repleto de árvores com pedras preciosas e guardado por uma criatura temível. Este jardim partilha semelhanças temáticas com o Jardim do Éden, particularmente a presença de uma árvore proibida e as consequências da desobediência. Esta diferença destaca como os autores bíblicos adaptaram e reinterpretaram motivos existentes para transmitir a sua mensagem teológica única. Enquanto a análise textual fornece informações valiosas sobre as conexões entre os mitos mesopotâmicos e as histórias bíblicas, a arqueologia oferece evidências tangíveis do meio cultural partilhado do antigo Médio Oriente.
Escavações em sítios como Ur, Uruk e Nínive revelaram inúmeros artefactos, incluindo tabletes de argila inscritos com mitos e epopeias, complexos de templos adornados com representações de deuses e deusas, e até vestígios de antigos jardins. Estas descobertas fornecem um contexto material para compreender o mundo em que a Bíblia foi escrita e as influências culturais que moldaram as suas narrativas. Um exemplo particularmente convincente é a descoberta de selos cilíndricos, pequenos objetos cilíndricos gravados com desenhos intrincados, que eram usados para fazer impressões em tabletes de argila. Estes achados arqueológicos, combinados com a análise textual, pintam um quadro vívido da interconexão do antigo Médio Oriente e da troca cultural que influenciou o desenvolvimento do pensamento bíblico. Os paralelos entre os mitos mesopotâmicos e as narrativas bíblicas levantam questões intrigantes sobre a transmissão de ideias no mundo antigo. Como é que estas histórias viajaram através do tempo e do espaço? Uma via possível foi através do comércio. A Mesopotâmia, situada na encruzilhada de antigas rotas comerciais, exerceu uma influência cultural significativa sobre os seus vizinhos, incluindo o Levante, onde os israelitas surgiram. Comerciantes, diplomatas e viajantes teriam levado consigo não apenas bens, mas também histórias, crenças e práticas culturais. Outra via de transmissão cultural era através da migração e conquista. O antigo Médio Oriente era uma região dinâmica marcada pela ascensão e queda de impérios. Estes processos complexos de interação e transmissão cultural ajudam a explicar como os mitos e histórias antigos circularam pelo Médio Oriente, evoluindo e adaptando-se a novos contextos, mantendo os seus temas e motivos principais. Explorar as conexões entre os mitos mesopotâmicos e as narrativas bíblicas pode aprofundar a nossa apreciação pela riqueza e complexidade da Bíblia. Ao reconhecer o contexto do antigo Médio Oriente da Bíblia, ganhamos uma compreensão mais matizada do seu desenvolvimento literário e teológico. Começamos a ver os autores bíblicos não como escribas isolados, mas como herdeiros de uma rica herança cultural, recorrendo e reinterpretando tradições antigas para criar uma visão religiosa distinta. Os mitos, sejam mesopotâmicos ou bíblicos, lidam com questões fundamentais sobre a natureza da realidade, a condição humana e o nosso lugar no cosmos. Ao explorar estas preocupações humanas partilhadas, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo poder duradouro do mito e a sua capacidade de nos conectar ao passado, iluminando o presente. A Bíblia, com as suas histórias intemporais e mensagem espiritual duradoura, é um testemunho da busca humana por significado e conexão com o divino. No entanto, como vimos, as narrativas da Bíblia não são criações isoladas. Estão entrelaçadas com a rica tapeçaria do pensamento do antigo Médio Oriente, particularmente os mitos e lendas da Mesopotâmia. Ao reconhecer estas conexões, não diminuímos o poder ou significado da Bíblia. Em vez disso, enriquecemos a nossa compreensão das suas origens, apreciamos a sua complexidade e reconhecemos o seu lugar numa história humana mais ampla. Ao explorar estas conexões antigas, embarcamos numa jornada de descoberta, desvendando as raízes partilhadas da crença humana e obtendo uma apreciação mais profunda pelo poder duradouro do mito para nos conectar através do tempo e culturas. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.